Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Para quem não me conhece, sou o professor Diego, tá? Professor de Química aí. Então, para quem está entrando novo, sou professor de Química de vocês. E vamos lá para mais uma aulinha aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades físicas dos materiais e como que nós podemos utilizá-las para identificar substâncias. Beleza? A habilidade que nós vamos trabalhar, habilidade, pessoal, para quem não está muito acostumado com esse termo, é o nosso foco, é aquilo que nós vamos fazer, tá? É aquilo que você deverá saber fazer depois dessa aula, tá bom? Então, a habilidade aí vai ser duas: reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e ebulição, realizar cálculos estimativas, interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão, de ebulição, para identificar e diferenciar as substâncias, beleza? Tá? Então vamos lá para a matéria propriamente dita. Então, propriedades gerais, né? Existem propriedades gerais, propriedades específicas e propriedades químicas, né? Que nós vamos ver mais lá adiante no terceiro ano, tá? Propriedades gerais, existem várias, eu coloquei algumas aqui para a gente dar uma relembrada. São aquelas que toda matéria tem, tá? Lembrando, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, tá? Tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Então, partindo desse ponto, tudo aquilo que tem massa, ora, essa caneta é matéria, tá? Essa caneta aqui é matéria, eu sou matéria, seu celular é matéria, esse computador é matéria, parede é matéria, tá? Só tem duas coisas ao nosso redor aqui que não tem massa, ou seja, não tem peso, né? Não que massa e peso seja a mesma coisa, tá? Mas a gente pode, aqui na Terra, tudo que tem massa tem peso, né? Então, só para ficar mais fácil a nossa conversa, que é luz e som. Eu não tenho como pesar a luz, luz não tem massa, e o som também não tem massa, né? Fora isso, todo o resto é matéria, tá? E existem coisas que existem algumas propriedades que toda matéria tem. Tem várias. Eu coloquei aqui massa, volume, ou seja, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria, volume é o tamanho que ocupa, né? Então, a gente sempre associa massa com peso, embora massa e peso sejam diferentes, né? Massa com peso, e volume é o espaço que ocupa, tá? Então, tem materiais que são pouco volumosos, ocupam pouco espaço, tem materiais que são muito volumosos, ocupam mais espaço, tá? Divisibilidade é a questão da matéria se dividir. E existem outras propriedades, eu não coloquei aqui porque hoje não vai ser o nosso foco de estudo. Existe elasticidade, existe impermeabilidade, existem outras propriedades gerais, a inércia, que é uma propriedade da matéria que nós não vamos estudar hoje, tá? Estou trazendo isso aqui mais a título para a gente estar relembrando, beleza? E existem as propriedades específicas da matéria, tá? Que são aquelas que não é comum a todas as matérias, tá? São características próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria apresentar, não quer dizer que a outra também apresente, tá? E aí tem densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá bom? O que nós vamos estudar, tá? Lembrando que existem outras propriedades específicas, como solubilidade, temperatura de liquefação e outro. Hoje, qual que vai ser nosso foco de estudo? Hoje nós vamos focar em duas propriedades específicas, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá bom? O que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição, tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Não passa, né? Tá. Vamos lá. O que é ponto de fusão, pessoal? Ponto de fusão é a temperatura em que o material passa do sólido para o estado líquido. Então, olha só, eu tenho um material sólido, gelo, água, por exemplo. Ele tá lá no freezer, congelado, né? A uma temperatura muito baixa. Tem uma temperatura que aquele gelo começa a derreter. Essa temperatura que aquele gelo começa a derreter, eu digo que é ponto de fusão, tá bom? Toda substância tem uma temperatura que ela começa a derreter. O ferro tem uma temperatura que ele começa a derreter. Se eu pegar o ferro e ficar esquentando ele, vai chegar um momento que ele começa a derreter. Aquela temperatura que ele começa a derreter é chamada de ponto de fusão, tá bom? Ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido passa para o estado gasoso.
Então, eu pego a água, quando eu começo a ferver a água para passar café, tem hora que ela vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso, não é? Certo? Aquela temperatura em que a água passa do líquido para o gasoso é chamada de temperatura de ebulição, tá? E todas as substâncias têm uma temperatura de ebulição. O ferro tem uma temperatura de ebulição, olha, o ferro você consegue fazer com que ele se torne de sólido para líquido, se você continuar esquentando, ele vai virar de líquido para o gasoso, tá bom? Então, o que é ponto de fusão? Temperatura em que o material começa a derreter, a se transformar em líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que o material começa a se transformar em gás, beleza? Tá? Quais são os três estados físicos da matéria, né? Para a gente poder relembrar. Ora, os três estados físicos da matéria, pensa aí, sólido, líquido e gasoso, não é? Acabei de falar. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, gelo no seu estado sólido. Quando eu submeto ele a uma temperatura, ele vai derreter. E isso eu chamo de fusão. Se eu continuar esquentando ele, ele vai começar a vaporizar. Mas quando que ele vai começar a se transformar em vapor? Quando ele atingir o ponto de ebulição, lembra? Então, a uma temperatura ele vai fundir e a uma temperatura ele vai vaporizar. No caso da vaporização, que a gente chama de ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição, ok? Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo aí. Então aí, ó, toda substância, como eu disse para vocês, tem uma temperatura de fusão, ou seja, uma temperatura que derrete, e uma temperatura que entra em ebulição, ou seja, uma temperatura que começa a virar gás. Então, todos esses aqui são metais, ó. Todos esses são metais. Magnésio, cobre, alumínio, ferro, né? A gente conhece mais o quê? Alumínio, ferro e alguns conhecem zinco, né? Cobre também, que é utilizado em fio. Olha só que interessante. Se eu pegar o ferro, por exemplo, e eu começar a esquentar ele e ele chegar a 5.000, ou, desculpa, ele chegar a 1.538, ele começa a passar do estado sólido para o líquido. Se eu continuar esquentando ele a 2.861, ele começa a passar do líquido para o gasoso. Isso acontece com cobre, isso acontece com alumínio, isso acontece com todos os materiais. Então, olha só, se eu tenho dois pedaços, e aí esse é o ponto da nossa aula, eu tenho dois pedaços de metais, e eu não sei do que eles são. Me deram lá dois pedaços de metais. Ora, se eu conseguir esquentar ele até ele começar a derreter, eu consigo saber. Olha, por quê? Porque se ele começar a esquentar e ele começar a derreter a 650 graus, não é ferro. Por quê? Porque o ferro ele vai derreter a 1.538. Então eu sei que é magnésio. Se eu começar a esquentar e ele derreter a 660, eu sei que ele é alumínio. Percebeu? Por que que é importante? Porque através dessas propriedades nós conseguimos identificar até o tipo de material. Até o tipo de material que ele é. Então, me deram duas amostras de ferro e eu quero descobrir, ora, se eu começar a esquentar, a hora que derreter, pela temperatura, eu sei o tipo de material. Tá bom? Ó, a mesma coisa, né? Se eu pegar dois líquidos, eu tenho dois líquidos aqui, né? Cada líquido tem a temperatura de fusão e de ebulição, tá? Tenho dois líquidos. Eu tenho um álcool e eu tenho água. Dois líquidos incolor. Se eu olhar os frascos, eu não consigo identificar. Se eu não, né? Se eu não olhar eles lá, eu não consigo, se eles não tiver rotulado, eu não sei qual é, só de olhar, tá? Mas pela temperatura de ebulição eu consigo saber. Se eu começar a esquentar e a 100 graus começar a ferver, ou seja, começar a entrar em ebulição, eu sei que é água. Se entrar em ebulição em 78, eu sei que é álcool. Né? Se entrar em ebulição a 118, eu sei que é ácido acético. E, por favor, não faça isso em casa, não esquentem álcool. Tem que ser feito em laboratório, tá? Vocês podem se queimar, pode colocar fogo na casa. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Mas eu consigo identificar os tipos de líquidos através do ponto de fusão e ebulição. A mesma coisa acontece
com gases, né? Eu também poderia aplicar o mesmo sistema a gás. Tenho dois gases, não sei qual é. Se eu souber o ponto de ebulição e fusão, eu consigo saber aí qual é o tipo de gás, ok? Beleza? Vamos para os exercícios? Eu vou fazer um exercício com vocês, depois vocês vão responder os exercícios da atividade aí para me enviar, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo, lê, tá? E aí tenta responder, tá bom? Eu vou ler agora com vocês, olha lá. O ponto de fusão do ferro, é igual a 1530 graus Celsius. O ponto de ebulição, ou seja, quando ele começa a evaporar, ele é 2450, tá bom? Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, olha só que coisa. Eu sei que até 1530 o ferro é sólido, ou seja, se ele tiver menos frio que isso, né? Se ele tiver a 1000 graus, ele é sólido. Se ele tiver a 900, ele é sólido. Se ele tiver a 800, ele é sólido. Se ele tiver a 500, ele é sólido. Ele só vai começar a derreter quando ele chegar em 1530. E ele, aí, depois de 1530, ele fica líquido. 1560, 1570, 1580, ele vai ficar sempre líquido. 1600, 1700, 1900, ele 2000, 2300. Quando ele chegar a 2400, aí ele começa a ficar o quê? Aí ele começa a passar para gasoso. Ele só vai começar a entrar em ebulição quando ele chegar a 2450, tá? Então, olha só. Depois de 2450, ele vira gás. Então, qual que é o estado físico dele a 3000? Se ele tiver mais frio que 1530, ele é sólido. Qual que é o estado físico dele a 1459? E aí, tem a resposta? Então, é isso aí, ó. Vamos para o próximo. Ó, a 3000 graus, ele está no estado gasoso. E a 1459, ele está no estado sólido, certo? Ou seja, depois de 2400 é gás e antes de 1530 é sólido, ok? Beleza, pessoal? Respondam os exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galera? Tchau, tchau.